Olá, gente boa, tudo bom? Tenho recebido muitos pais no consultório ultimamente reclamando que os filhos estão bem desobedientes. Então resolvi fazer esse vídeo para conversar um pouquinho, né? Então vamos lá? Desobediência. O que é ser desobediente? É quando a gente não segue, né, as regras, quando as crianças não fazem o que nós pedimos, o que nós colocamos como um combinado. No mês passado a gente falou um pouquinho sobre rotina, né, a importância da rotina, porque a rotina ela cria limites. Então, quando a criança não está cumprindo esses limites, está extrapolando a regra, quebrando as regras, então nós costumamos dizer que as crianças estão desobedientes. As regras e limites são importantes para a vivência da criança, para o cotidiano, para a rotina, porque isso faz com que a criança tenha segurança, se sinta acolhida, se sinta amada. A gente pode pensar assim, mas a criança, né, achar que se sentindo acolhida quando ela tem regras? Sim, eu estava até conversando, vou trazer um exemplo prático. Estava conversando com meu filho, como eu falei, a gente tem umas regrinhas aqui em casa, tem uns combinados e tal. E aí ele também tava, né, dando uma de desobediente ultimamente. E aí, quando eu chamei ele para conversar, expliquei para ele que as rotinas, que os limites, que as regras, é tudo porque eu amo ele. Se eu deixo ele fazer as coisas que ele quer na hora que ele não vai tomar banho, ele não vai se alimentar direito, ele não vai tomar banho direito, não vai fazer as atividades. Então, quando você impõe regras e limites e e explica para a criança o porquê dessas regras e limites, então ele se sente, pô, então minha mãe tá me obrigando a comer agora, porque realmente se eu ficar muito tempo, eu ficar com fome, não vou me alimentar direito e tal. E aí, às vezes, eu até apelo para um dramazinho emocional. Assim, não tomar banho quando chegar na escola, quando chegar na banca. Quem é o coleguinha que vai querer ficar perto, ficar junto de um menino que não toma banho? Então, assim, a gente precisa explicar o porquê das regras e dos limites. As regras, elas precisam ser claras, coerentes e consistentes. Ser clara quando a gente explica, quando a criança entende o porquê dessa regra, o porquê é necessário esse limite. Coerente quando faz realmente sentido para essa família. Um exemplo, a regra, né, que serve para minha família pode não servir para outra. Aqui em casa, eu trabalho com meu filho às vezes numa base de troca. Se ele lê uma hora ele fica no celular. Se ele comer frutas e verduras, ele tem direito a comer salgadinho e tal. Por que essa regra para minha casa serve? Porque meu filho, ele não gosta de ler e ele não gosta de comer verdura. Mas em uma casa onde as crianças gostam de ler e gostam de comer frutas e verduras, não tem necessidade dessa regra. Então as regras precisam ser coerentes com a dinâmica da família. E consistente é quando a gente realmente cumpre o que a gente fala. Olha, se você não cumprir isso aqui, você não vai ter isso aqui. Falou, cumpriu. Muitas vezes vejo os pais dizendo assim: eu vou te dar um castigo de uma semana. Gente, eu não tô me lembrando o que eu comi ontem, que dirás daqui uma semana. Vou ser sincera que às vezes eu preciso anotar qual é o castigo que eu tô dando pra Aaron, porque às vezes eu me perco, o dia todo trabalhando, na correria e tal. E imagine os pais também, né? Coloco vocês na mesma situação. Então os castigos não podem ser muito longos, tem que ser um castigo prático ali, na hora. A gente não pode castigar e nem punir na hora que a gente tá com raiva. Vamos pensar, analisar direitinho, mas o que a gente falou, a gente cumpre. Um exemplo. Ele tem um horário de sair de bicicleta, vai sair 2 horas, mas quando for 5h30 você tem que estar em casa. Pronto, se você não chegar às 5h30, amanhã você não sai de bicicleta. Pronto, quando ele chegou mais de 5h30, você sabe, né? Chegou depois de 5h30, amanhã não tem bicicleta. E aí a gente precisa cumprir. Não é fazer uma coisa, você vai ficar uma semana sem bicicleta. Depois de 3 dias, nem você lembra mais. Aí ele vai dizer, pai, mãe, posso sair de bicicleta? Pode, pode. Porque não lembrou qual foi o castigo que você deu. Existem algumas causas, né, que podem acabar exacerbando esse comportamento de desobediência da criança. Ausência de rotina, como a gente falou já no mês passado, no mês sobre a rotina.
As regras não são claras, então a criança não entende porque ela tem que seguir aquela regra. Ameaças e punições sem crer nem para quê, sem um objetivo específico. A forma que essa regra é passada não é clara. Às vezes a criança, você não vai sair, não vai brincar esse final de semana. Assim, porque eu me comportei a semana toda, fui pra escola, fiz a atividade direitinho. Então tem que ser muito claro, coerente. Fatores estressantes, às vezes é aquele momento em que os pais realmente estão muito estressados por conta do trabalho, carga horária e tudo, e a gente acaba passando isso para os nossos filhos. Então a gente sempre tem que ter um cuidado, né, se perceber primeiro. Quando eu atendo mulheres, eu sempre pergunto, né, tem o controle do período menstrual, porque os hormônios alteram muito. E aí quem acaba sofrendo é marido, é filho, é todo mundo que está ao redor. Então a gente precisa ter esse cuidado para entender como é que está o nosso estado de espírito e a partir daí a gente não acabar passando para o nosso filho. Quando a gente percebe que está muito agitada, muito nervosa, filho, me dá um tempo. Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente brinca, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu falo. Mamãe precisa de um tempo, o papai precisa de um tempo. E aí pronto, se for o caso, senta no sofá, bota o filho do lado, dá um abraço, dá um beijo, fica ali quietinho, até você perceber que você está mais calma. E aí a coisa acaba fluindo. Bom, ficamos por aqui. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês e deixo uma palavrinha para reflexão. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios 5:6. Foi um prazer, gente. Não esqueça de compartilhar. Vamos passar a informação. Tchau, tchau. Beijinho.